comentar com você neste vídeo sobre o interesse do São Paulo por mais um jogador sul-americano, né? Neste caso, equatoriano, o Bryan Carabalí. E novamente surge um nome, né? Que me gera um certo espanto, né? Porque, a despeito do jogador não estar vivendo um momento ruim na sua carreira, há tantos outros laterais, né? Há tantos outros laterais. Por que o nome do Carabalí? Bom, se você desconfia de alguma coisa aí, é meio podre no ar, né? Algo de podear no reino da Dinamarca, né? É possível que você esteja correto aí na sua desconfiança, né? É possível, não podemos afirmar, né? Mas olha só, pela minha experiência com dirigentes, né? Todos esses anos, eu diria para você que é o típico modus operandi, tá? É o típico. Não significa que estão saindo da relação de promiscuidade, né? De um chupa o outro, né? Para uma relação ainda pior, né? Muito pior. Não estou falando que é isso que está a acontecer. O que eu posso afirmar para você é que é o típico modus operandi em relação a este acontecimento. Ou seja, a maneira como estão se comportando dão a entender que, de fato, estão aprontando, né? Bom, dito isso, o jogador de 27 anos, que não é tão alto, mas que também pode atuar como zagueiro, tá? Como zagueiro. Não é que ele pode atuar como zagueiro. Ele pode atuar como lateral que pode se transformar em zagueiro em várias situações. Ele tem essa capacidade de sempre buscar o centro do campo, desde quando está ali no setor defensivo, né? Como também quando ele está no setor ofensivo, quando ele está também fazendo transição. É um jogador que entrega velocidade, é um jogador que tende a gerar profundidade para a equipe, né? É também um jogador que nem sempre vai até o fundo do campo, porque tem essa tendência de caminhar sempre para dentro. Isto é muito diferente do que acontecia 3 anos atrás, 4 anos atrás, 5 anos atrás. À medida que ele vai envelhecendo, ele começa a virar quase que um meio campista, né? Então este é o Bryan Carabalí, muito rápido, forte, é um jogador que consegue retornar rapidamente do setor de ataque para o setor defensivo, né? E acho que a perfeição aí, quando se trata de recomposição, passa por duas questões. A primeira delas é a velocidade, né? Quando o jogador tem velocidade, é fantástica. A segunda, e mais importante, é o time da recomposição, o que faz até com que alguns laterais que não sejam rápidos, que não sejam velozes, consigam perfeitamente recompor de uma maneira brilhante, tá? O que ele tem neste caso aí? Tem uma dessas duas características. Ele tem a rapidez, mas ele não tem o time da recomposição, tá? Em virtude da rapidez, há situações em que o Carabalí vai até o fundo do campo, mas se necessário for, ele consegue retornar para o setor defensivo, tá? Até até com eficiência, né? Agora, o time da recomposição ele não tem, e em alguns momentos nem a velocidade que ele possui como jogador acaba salvando-o, né, daquele corredor que fica abandonado o tempo inteiro. Claramente que quando o lateral ele sobe ao ataque, ele vai para o ataque, né, a equipe ela se planeja, né, para lidar com aquele corredor desabitado, né? Mas quando o jogador ele tem uma tendência, né, a cobrir o espaço, né? Então ele vai até ao fundo do campo, ele vai até o ataque, mas é um jogador também, né, aos olhos, né, dos seus colegas de equipe, é um jogador que consegue proteger aquele corredor, porque se preciso for, ele vai retornar para fechar o corredor. Então quando há essa percepção numa equipe de que o lateral que sobe é um lateral capaz também de fechar o corredor, né, então a equipe fica desarmada, tá? Então, nós podemos ter historicamente um Marcelo no Real Madrid que jogava praticamente como atacante e o corredor ali era totalmente bem protegido ali pelos demais jogadores, né? Não havia problema em relação a isso. Então a questão como é que a equipe lida com esse lateral que sobe o tempo inteiro e deixa o corredor desprotegido? O perfil do Carabalí é o típico perfil que gera problema neste caso. Por quê? Porque o setor no setor de meio de campo, sempre presume que o jogador vai retornar a tempo e não é necessário desgastar energia para fechar aquele lado do campo, tá? Então esse é o grande problema do Carabalí, que também foi colocado na equipe do Barça, mas isso aí já é antigo, né? Ele também fez isso muito no Cuenca, há um bom tempo atrás, né? Antes da primeira chegada dele ao Emelec, ele já tinha feito isso no Cuenca.
né? É um jogador que também atua pelo setor esquerdo, como lateral esquerdo. Em ambos os casos, é um jogador que também busca entregar profundidade, tá? Ele é forte, quando ele faz essa ultrapassagem, ele costuma cada vez mais ir para o centro do campo, como eu disse, está virando um jogador muito de meio de campo, tá? É um jogador que tem uma tendência a chegar muito forte na marcação, muito forte, às vezes, inclusive, recebendo cartões, né, de forma até excessiva, tá? Agora, eu acho, sinceramente, que precisa melhorar esse trabalho dele por dentro, tá? Quando ele faz esse facão, quando ele busca trabalhar pelo setor, pelo corredor central, né, eu acho que a velocidade dele nem sempre é compatível. Quando é que ela funciona minimamente? Funciona numa situação de transição, tá? E aí eu quero pontuar para você uma questão aqui interessante. O Koulibaly é um jogador, né, muito mais apropriado para um São Paulo, né, do Subeldia do que um São Paulo do Hernan Crespo. Nós não sabemos como é que o Crespo vai fazer essa equipe jogar, mas é muito provável que a equipe jogue no ataque, até para que alguns, né, blogueiros aí, ex-jogadores frustrados e outros aí também, não fique desesperado, não fique chorando, não fique, enfim, revoltadinho aí e tal, enfim. Gente de 40 anos, né, que usa boné como se fosse adolescente de 15, né? Enfim, então é necessário que para que o Crespo não mate essas pessoas de tédio, de frustração e tal, é muito importante que o Crespo faça essa equipe do São Paulo jogar de forma ofensiva, né? Bom, o Koulibaly é um jogador talhado para um tipo de São Paulo que provavelmente não vai existir sob o comando do Crespo, tá? Então, aí vem essa conversa de alguns blogueiros e algumas pessoas falando assim, é o jogador que o Crespo pediu. Eu duvido, tá? Eu duvido que o Crespo tenha pedido. Aliás, né, ao que tá, na verdade, transformando o São Paulo, né? Que essa comunidade de blogueiro, de gente e tal, enfim, que tem vídeos, que tem canais no YouTube, que tem canais em outras redes sociais, que tem influência nas redes sociais e tal. Impressionante o trabalho dessa gente. Tá cada vez pior. Não são todos, tá? Tem muita gente boa aí fazendo o seu trabalho. Tem até profissionais que já foram ex-jogador de futebol, também tem, fazendo um trabalho interessante. Não são todos, tá? Mas é impressionante como no São Paulo há uma decadência, né, na abordagem sobre o clube por parte de gente ligada à comunidade São Paulina, tá? Então agora começa, você vai ouvir o tempo inteiro, cada nome estranho que aparece, jogador que jogou lá na Conchichina, né? São Paulo vai contratar. Aí alguém pega e fala, a pedido do Crespo, que é para legitimar a loucura da gestão, tá? Até porque, gente, vamos lá, se o Crespo realmente estiver pedindo esses jogadores, né, ele não deveria. O São Paulo não tem uma equipe de scout para, né, enfim, associado ao departamento de futebol para localizar as necessidades da equipe e buscar esses perfis, né, mundo afora. O Crespo ficou durante muito tempo fora da América do Sul. Quem garante que o Crespo estava vendo esses jogadores, se de fato ele está pedindo? Porque para mim é mentira. É mentira desse bando de blogueiro aí esquisito. Não vou falar o que eles podem ser, eu vou dizer que esquisito, né? Porque começa, na verdade, a aceitar e a pautar uma narrativa que talvez seja mentirosa. De que o Crespão é o responsável por tudo isso. O cara estava vivendo lá na Europa, né? Lá no Oriente Médio, né? Você acha que lá no Oriente Médio ele estava vendo o jogo do Barcelona de Guayaquil? Para e pensa sobre isso. Você acha mesmo que o Crespo estava vendo o jogo de Emelec e de Barcelona de Guayaquil quando ele estava lá no Oriente Próximo? Você acha mesmo isso? Você acha que ele estava vendo o Koulibaly jogar? De verdade? E outros jogadores que o São Paulo está tentando contratar? Então é mentira que o Crespo está pedindo esses jogadores, tá? Vamos parar com isso, gente. Agora, se está pedindo, vamos imaginar que ele está pedindo. Está errado. O clube não pode deixar com que o técnico tenha esse poder, né? O clube tem que ter suas instituições internas muito poderosas, né? Para que essas instituições, inclusive, legitimem o trabalho do técnico. Um técnico não pode ter... E se o Crespo for mandado embora? E se não der certo o trabalho dele no comando do banco de reservas da equipe? E ele for demitido? E esse bando de jogador que ele está pedindo, que é tudo jogador médio para baixo, com exceção aí do Tapia, né? O que vai acontecer com esses jogadores? Entendeu qual é a questão? Então, é o Crespo que pediu... Não sei, enfim, vamos lá. O que é o Koulibaly, José Novales? É um jogador mediano, tá? Que está vivendo o melhor momento da carreira dele. E o melhor momento da carreira dele faz dele um jogador mediano. O São Paulo precisa desse tipo de jogador mesmo, neste momento. O jogador que não conseguiu até hoje ter uma carreira, assim, em nenhum clube ele ficou por muito tempo, né?
É um jogador que sempre teve valores muito baixos associado aos seus direitos federativos. Por quê? Porque não consegue deslanchar. No Barcelona, ele está vivendo o melhor momento, na minha opinião, sim. É o momento em que ele mais está jogando. Tá? Agora, assim, o Barcelona está numa crise terrível. O reserva do Koulibaly é um jogador que não sabe chutar a bola. Tá? Tem isso também. Então pode dar certo? Claro que pode dar certo. É forte, é rápido, vai ao fundo do campo. Agora, algo que também você não vai ver nos vídeos aí, provavelmente, que estão no YouTube, quando ele erra gostoso, né? Erra gostoso nos passes que ele dá, né? Nos cruzamentos. Agora, o maior erro do Koulibaly, na minha opinião, está dentro justamente da mudança do jogo dele. Essa tentativa de trabalhar por dentro. Porque tem um problema da velocidade em relação ao momento do passe. Agora, quando isso minimamente funcionava sobretudo na situação de transição, quando a equipe sai do campo de defesa para o campo de ataque. Que, em teoria, é algo que o São Paulo vai fazer bem menos com o técnico Crespo do que fazia com o técnico Zubeldia. Se contratado for, toda a sorte do mundo para o Koulibaly. Meu desejo de sucesso para ele. E também para o São Paulo. Mas, se nós olharmos para quem é o jogador, tirando aí os últimos 6 meses, tá? Se nós olharmos para a carreira do jogador, a gente vai perceber que é mais um perfil que o São Paulo jamais deveria buscar a contratação. Por quê? Porque, no máximo, neste momento aqui, está no melhor momento da carreira dele, no máximo, ele é um jogador mediano. Se vai dar certo ou não, outra história. A análise não pode ser futurológica. Tá bom, gente? É isso, meus amigos e minhas amigas. É isso.